A palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12. Então eu quero usar o mesmo raciocínio do apóstolo Paulo aí, que ele vai falar sobre as vidas práticas aí, tá? Mas assim, começa no 12 e ele vai se estendendo aí até o final do livro, tá? Até o capítulo 16. Do 12 ao 16 ele vai falar agora de vida prática, tá? Como aplicar toda a doutrina que ele ensinou desde o capítulo 1 ao 11, agora você vai colocar na sua vida prática, no seu dia a dia, nos seus afazeres, tanto na igreja quanto, né, nos afazeres cotidianos, domésticos aí, em cada um dos irmãos, tá? Então aqui vai ser só uma ponta do iceberg, né? O que Paulo vai instruir a gente aqui. Nós vamos ler então Romanos capítulo 12, e nós vamos ler todo o capítulo, tá? Dos versos 1 ao 21. Vai ser uma pregação expositiva, amém? A nova vida. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por quê? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor, seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Apegai-vos ao bem, apegando-vos ao bem. Como eu vou detestar o mal? Apegando ao bem. É até lógico que ele vai dizer. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se, regozijem-se na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhem, falem as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não seja sábio aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Pelo contrário, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu, o Senhor, é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pela grandiosidade, Senhor. É muito claro quando o Senhor vai dizer: aquele que começou a boa obra há de completá-la. O Senhor nos salvou, nos justificou, mas o Senhor não nos deixou ao léu. Essas condutas práticas podem sim ser praticadas, todas elas, no poder do teu Santo Espírito, Senhor.
E nós precisamos dele, Senhor. Nós precisamos de ti. Esteja no nosso meio, Senhor. Convence-nos, abra o nosso coração. Precisamos da tua presença, Senhor. Que toda a ansiedade, Senhor, que toda a euforia, ó Pai, ou a expectativa da espera do término do culto caia por terra. Que toda pessoa, Pai, sinta desejo, deleite, anseio de estar ouvindo a tua palavra agora, neste exato momento, Senhor. Precisamos de ti. Só o Senhor pode colocar isso nos nossos corações. O nosso desejo, o nosso coração é enganoso. As nossas vontades não são de acordo com as suas santas escrituras. Mas a tua palavra diz que o Senhor colocaria um coração diferente em nós. E é isso que nós precisamos, Senhor. Coloque um coração diferente em nossas vidas. Muda a nossa mente, coloque em nós esse desejo, esse anseio por mais e mais da tua palavra, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa as minhas falhas, as falhas da minha esposa e aumenta a nossa fé em ti. Precisamos de ti, dia após dia. Abra o nosso entendimento, enche-nos com teu Santo Espírito. A tua palavra diz que pedirmos por sabedoria, o Senhor concederia. Eu te peço, Senhor, me dê sabedoria a nós, neste exato momento. E isso em nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso único, eterno e suficiente Salvador. Amém e amém. Amém. Bom, então eu já vi uma breve introdução aí dos capítulos 1 a 11. O apóstolo Paulo, ele vai retratar a questão da doutrina realmente, tá? Da questão do sacrifício que Deus fez na cruz, entregando o seu Filho por amor a nós, como prova, como confirmação da misericórdia de Deus sobre nós, para nós. Então Paulo vai tratar aí dos capítulos 1 a 11 da doutrina, a base doutrinária, tá? Então eu não vou voltar muito para nós não tomar muito tempo. Mas nós sabemos que a salvação é um ato total, soberano de Deus. Ninguém escolhe Deus. Ninguém deseja ser salvo. Ninguém quer ser salvo. Ah, Débora, como você está dizendo isso? Realmente, eu já citei essas passagens, Salmos 14, Salmos 53, Romanos 3, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, não há justo nenhum sequer, a pessoa não tem desejo, anseio, vontade, inclinação de querer buscar e amar a Deus. Se a pessoa tem tal desejo é porque Deus colocou isso no coração da pessoa. Então o ato da salvação de Deus, arrancar uma pessoa do inferno e salvar ela, colocar na mais sublime aurora, isso é soberania de Deus, não depende nada do homem. O homem não fez nada, absolutamente nada para alcançar a salvação em Deus. Nada. Não é porque você é uma boa esposa, bom esposo, porque você tem condutas coerentes, porque você é reto, justo, você não fala palavrão, não. Porque Deus escolheu salvar você soberanamente, tá? Então, nos capítulos 12 em diante, ele argumenta, expõe os sacrifícios que devemos ofertar a Deus. Que sacrifícios são esses? Como um sinal da prova da nossa gratidão a esse Deus. Então, agora ele trata do dever, da responsabilidade, da tarefa do ser humano. Aplicar essa doutrina, tudo que foi ensinado dos capítulos 1 a 11, na sua vida prática. São pontos, alguns pontos que devem caminhar juntos, tá? Que pontos são esses? Teologia e ética, doutrina e vida, conhecimento e conduta. Você aprende aqui, você aplica no seu dia a dia, tá? Todos os seus afazeres, desde que você está fazendo um esporte, desde quando você está trabalhando, desde quando você está na sua casa, cuidando do seu lar, desde quando você está lá no seu serviço, com as pessoas, lidando com pessoas, você vai aplicar tudo que você aprendeu na sua vida prática. E é isso que Paulo quer enfatizar, dizer aqui, tá? Então, eu separei fiz um subtítulo: Vidas transformadas, relacionamentos transformados, tá? Se nós temos uma vida transformada, consequentemente temos um relacionamento transformado. Então é isso que Paulo trata a partir daqui. O que é que essa doutrina tem a ver com a minha vida prática? Como eu aplico esse conhecimento, essa obrigação no meu viver diário? Se vidas transformadas implicam em relacionamentos transformados, que tipo de relacionamentos seriam esses? Quais tipos de relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia? Então Paulo informa aí pelo menos 4 tipos de relacionamentos, vínculos que nós temos no nosso dia a dia, na nossa vida, durante a nossa semana, tá? Primeiro relacionamento, nosso relacionamento com Deus.
Segundo relacionamento, nosso relacionamento com nós mesmos. Terceiro relacionamento, vínculo, laços com os nossos irmãos na fé, aqui na igreja. E o quarto relacionamento é o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Nós temos relacionamentos com os nossos inimigos. Então, se a vida foi transformada, isso é necessário refletir nesses quatro aspectos: minha vida com Deus, minha vida comigo mesmo, minha vida com os meus irmãos e a minha vida com os meus inimigos. Então, nós vamos observar aí o nosso relacionamento, primeiramente o nosso relacionamento com Deus. E a primeira coisa que o nosso relacionamento com Deus implica são corpos consagrados. Olha aí o verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo somado, grego, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Paulo já havia dito, interessante ele citar isso aí no capítulo 12, porque ele já havia dito no capítulo 6, verso 13, que outrora nós oferecíamos o nosso corpo, o membro do nosso corpo, ao pecado como instrumentos de iniquidade. Agora nós oferecemos o quê? O nosso corpo a Deus como sacrifício de justiça a Deus, como instrumentos de justiça. Se Cristo fez um sacrifício perfeito, se Cristo fez um sacrifício pleno, cabal, não tendo mais necessidade nenhuma, obrigação nenhuma de animais no altar, de matança de cordeiros, pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Se ele fez isso, se Cristo fez tudo isso, agora eu e você devemos ofertar, entregar o nosso corpo como sacrifício, oblação a Deus. E a palavra apresenteis aí no grego está paristamos. Tem a mesma origem do Antigo Testamento, tá? Qual origem que é essa do Antigo Testamento? Se nunca aprofundou na questão do sacrifício, ele vai dizer que se alguém trazia o seu sacrifício para oferecer no altar a Deus, e ao colocar esse sacrifício, essa oferta nas mãos do sacerdote, você não podia tomar mais esse sacrifício de volta. Você não podia requerer mais esse sacrifício. Quando você entregava na mão do sacerdote, esse sacrifício deveria ser ofertado a Deus, era cortado e queimado. Ou seja, qual que é a conclusão que Paulo vai trazer aqui? Quando você oferece o seu corpo, a sua mente, o seu intelecto, o seu coração para Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você não toma mais a sua vida de volta para si. Você não tem mais controle da tua vida. Agora você não faz mais o que você quer. Você não pensa como quer, você não age como quer, você não fala como quer, porque você entregou, como mesmo reflexo Paulo vai citar no Antigo Testamento, como você entregava uma oferta no altar, não poderia ser requerido de volta, você entregou o seu corpo, sua mente, seu coração a Deus, e agora você não vive, não fala, não pensa, não age como quer, você agora é propriedade exclusiva de Deus. De Deus, como nós éramos escravos do pecado. Todas as passagens do apóstolo Paulo, todas as passagens dos livros, a maioria do Novo Testamento, eles iniciam a carta como? Eu, Paulo, escravo, doulos, sou escravo, Deus é o meu Senhor. Então não tem como você requerer isso de volta. Você não pertence mais a você, você foi comprado por um grande preço. Agora você deve glorificar, enaltecer a Deus com o seu corpo. 1 Coríntios 6:20, Paulo vai dizer isso. E também em Hebreus 13:15 vai dizer o quê? Por meio de Jesus Cristo, ofereçamos, e aí a palavra está no gerúndio, continuamente, todos os dias, a Deus. O que nós devemos oferecer a Deus? Ele vai concluir aí, um louvor que é fruto de lábios que confessem, enalteçam, engrandeçam o seu nome. Então Paulo vai dizer que essa oferta, essa oferenda, esse sacrifício do seu corpo que é um culto racional, plausível, aceitável a Deus. E o que é racional aqui? A palavra grega racional é logike, denota lógica, coerência, nexo, sua mente, seu intelecto, ou seja, o culto que de fato você entrega a Deus e que é agradável, plausível a Deus, é o culto que você oferece com a sua vida, com a sua conduta, com o seu corpo, sem dicotomia, sem diferença, sem discrepância de como você vive em relação aqui na igreja, como que você se trata e age com as pessoas lá fora, lá na sua casa, lá no seu trabalho, com os seus amigos de serviço. Não pode haver dicotomia. A questão, quando você oferece um sacrifício a Deus, isso deve ser feito com integridade.
tá? Se o que você oferece a Deus é um culto celebrativo, levanta a mão, dá glória a Deus, diz aleluia, amém. Se você se emociona, chora, mas quando você sai da igreja, sai do culto, lá fora, fala mal dos outros, fala todo tipo de palavra torpe, é desonesto, é mentiroso, humilha, explora, fornica, adultera, cobiça, essa oferta, essa celebração, esse louvor que você traz aqui para Deus dentro desse culto, não tem valor, relevância, não tem importância nenhuma para Deus. Nenhuma. Nem chega, nem passa nas dúvidas, não passa nem desse teto. Seja íntegro na hora de cultuar, louvar e engrandecer a Deus. Eu não estou falando de falhas, estou falando de práticas de pecado em oculto, tá? Eu vou explicar isso aí mais para frente. O culto racional, inteligente, admissível a Deus, é aquele que tem coerência, consistência entre o que você está fazendo no culto, junto com os irmãos, e aquilo que você faz no seu dia a dia, no carro, com a esposa, com o esposo, no serviço, no mercado, na rua, nos afazeres domésticos. É isso que Paulo está dizendo. Ofereça, entregue você mesmo como oferta, oblação, sacrifício vivo a Deus. Mas o que é oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como que eu posso trazer isso para uma linha mais prática agora, para uma conduta mais simples para que a gente entenda como meu corpo pode se tornar um sacrifício a Deus, de forma prática. E eu separei algumas frases aqui, depois os irmãos se quiserem anotar. Deixe que o olho não veja nada mal, e ele, esse olho, se tornará um sacrifício a Deus. Permita que a língua não diga nada vergonhoso, torpe, indecente, e essa língua se tornará uma oferta a Deus. Deixe que a mão não faça nada ilegal, proibido, ilícito, e ela se tornará um holocausto a Deus. Mas não basta só isso. Não basta a mão somente não pegar o que é ilícito, a boca não falar o que é torpe, os olhos não ver o que é indecente. Não basta só isso. A boca precisa dar esmola, a mão precisa dar esmola. A mão precisa abençoar as pessoas, ajudar as pessoas. A boca precisa abençoar, ajudar, falar palavras que engrandeçam, ajude, levante as pessoas. Não diminuir, diminuir o mundo já tem demais. O ouvido precisa ser atento, ligado, sem cessar, a todos ao seu redor, estar sensível. Uma conversa, alguma coisa que a pessoa está passando, às vezes uma necessidade, ela não consegue compartilhar com ninguém. Você tem que ter os ouvidos atentos, ser sensível a isso. Tem os ouvidos prontos para isso, a todos ao seu redor, e principalmente aos ensinamentos da palavra de Deus. Ou seja, observe o que você está vendo, olhando que não deveria ver. Observe o que você está ouvindo que não deveria ouvir. Observe onde você está indo e não deveria ir. Observe o que você está falando e não deveria falar. Mas também não basta somente isso, de deixar fazer o que é errado, do que é torpe. O que eu e você estamos deixando de fazer? O que nós estamos, em que parte nós temos somos omissos, que é mister, necessário nós fazermos? Você abençoa alguém? Você ajuda alguém com as suas mãos? Você está perspicaz, atento para ouvir as necessidades de todos ao seu redor? Isso é oferecer, entregar o seu corpo, seu olho, sua boca, seus ouvidos, suas mãos como sacrifício agradável, plausível a Deus. É estar perspicaz, atento, olhando, observando, mas também abençoando e auxiliando as pessoas. Mas além de corpos consagrados, Paulo vai enfatizar que precisamos também ter mentes transformadas. Olha aqui no verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aí eu vou enfatizar duas palavras, tá, que precisam ser destacadas, para entendermos melhor também o que Paulo está querendo dizer aí, tá? Primeiro, a palavra conformar e a palavra transformar, tá? Então essas duas palavras, quem entende língua portuguesa vai saber, e ela tem uma raiz, né? Qual que é a raiz? Formar. Conformar, transformar, tá? Forma, tá? Então a língua grega existe duas palavras para forma, a palavra esquema e a outra palavra qual que é? Morfê. Duas palavras no grego para a palavra forma. Então a palavra esquema trata daquela forma, aquele aspecto, aquela aparência exterior, manifesta,
pública, que tem o quê? Variação. Mas a palavra morfê trata daquela forma que é a essência, o bojo, o núcleo interior, isso é imutável, tá? Então a palavra escrema trata de forma que está sempre em variação, mudança. Eu vou dar um exemplo aqui, como uma criança que cresce, ela entra na juventude, fica na fase adulta, e depois da fase adulta ela envelhece, ela teve uma mudança. Ela era pequena, começou a crescer, começou a ter mais corpo, envelheceu e depois ela morreu. Teve uma variação, uma mudança. Ou como também uma semente, que ali é uma pequena semente, logo que você planta ela cresce, vira uma pequena planta, depois ela vira uma árvore frondosa. Teve uma variação, uma mudança, tá? Então essa palavra é esquema, forma de mudança. Tá? A forma que vai mudando, que vai alterando, modificando. Tá? A segunda palavra é morfê. Olha que interessante. É a forma imutável, permanente. Exemplo, nasceu menino, morre menino. Independente. Se o mundo falar que não, irmão, nasceu homem, biologicamente, morre homem. Nasceu mulher, morre mulher. Independente do que o mundo fala, independente das coisas que quer fazer, das coisas torpes, infames, tolas que eles estão dizendo aí hoje. Nasceu homem, morre homem. Nasceu mulher, morre mulher. Não tem mudança, não tem variação. Biologicamente é assim mesmo. Deus fez assim. Nasceu menina, morre menina. Sexo feminino. Nasceu menino, morre menino. Sexo masculino. Isso é inalterável, imutável, uniforme. Mesmo que alguns desejam, queiram que mude, morfê não muda, não modifica. Qual outro exemplo bíblico dentro disso? Filipenses 2,6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma. Que palavra que é ali? Esquema ou morfê? Morfê. Jesus é o quê? Subsistindo em forma de Deus. Jesus não tem variação. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. A palavra ali, forma, que ele vai dizer, não é esquema, e sim morfê. É claro que é morfê. Jesus não tinha forma. Jesus tinha a forma de Deus e não deixou de ser Deus. Ele sempre foi Deus. Antes da encarnação, ele era Deus. Ao assumir a forma humana, ele não despojou da sua divindade. Ele continuou sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Várias passagens em 1 João vai dizer isso, tá? Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Está claro? Ok? Então nós vamos aplicar isso agora para o texto, tá? E não vos conformeis. Qual é a palavra aí? Esquema. O mundo tem variação, o mundo tem mudança, o mundo é variável. Não vos conformeis com este século, com este mundo, com essa forma, com esse aspecto, com essa aparência que o mundo tem, que modifica, que muda, que altera todo dia, toda hora. Que o que era errado ontem é o que agora? Certo. O que era condenável, ilícito, torpe ontem, agora hoje é certo, correto. O que era vergonhoso, promíscuo, agora é aceitável, plausível. O que era errado, escondido, agora está tudo às claras aí. O mundo teve o quê? Uma variação, uma forma. O mundo tem uma forma, um jeito de lidar. A palavra ali é esquema. O mundo tem variações, mudanças, todo dia, toda hora. E o que Paulo está querendo dizer aqui? Não coloque o seu pé, a tua vida, o teu coração na aparência, na forma que este mundo tem. Não entre na engrenagem, não seja como todos. Não deixe que o mundo controle, dirija, formate a sua mente. Não deixe que o mundo dite a sua opinião, os seus valores, os seus princípios que você aprendeu nas Escrituras. E ali Paulo não está dizendo, eu estou pedindo isso para vocês, é voz ativa, modo imperativo, é uma ordem. Ele está dando uma ordem. Não se molde a este mundo. Não entre na engrenagem. Não sejam como eles. O mundo é relativista, situacional. Depende da hora, depende do momento, depende da circunstância. É oscilante, é variável. Então Paulo está dizendo o seguinte, você e eu temos uma vida transformada. E agora necessitamos ter uma mente, um intelecto transformado. Não é natural o homem querer tirar o seu membro e se tornar uma mulher. Não é natural um homem querer colocar silicone e se tornar uma mulher. Não é natural a mulher que não tem um membro querer colocar um membro. Não é vergonhoso eu dizer isso dentro de um púlpito. O mundo está assim, varia. E você, nós temos que estar inconformados com essa situação. Mas, porém, tá? Conjunção adversativa,
transformai-vos, morfê, pela renovação da vossa mente. Como assim? A nossa mente tem um padrão. Você sabia que sua mente, quando você ingressa na fé, agora ela tem um padrão, uma conduta? Ela tem um padrão absoluto. Para onde olhar? Para onde eu devo fixar? O que eu devo observar? Qual é o padrão, o molde que eu devo observar? Jesus Cristo. O seu padrão não é o mundo, não é as pessoas, não é aquele pastor, não é aquela igreja, é Jesus Cristo. Ele é o padrão correto, certo. Ele é o padrão absoluto. Ele é a referência. Jesus Cristo, nosso projeto, a nossa expectativa. O plano de vida nosso é olhar para esse padrão, olhar para esse molde cabal, absoluto, e sermos transformados dia após dia, de glória em glória, para chegarmos à varonilidade do varão perfeito, Jesus Cristo. Ter maturidade espiritual, deixar de ser menino, criança, moleque na fé, e ter conformidade com o caráter, com a grandeza da pessoa de Jesus Cristo. Efésios 4:13 vai dizer isso. Mas, Derek, tá certo, Jesus é o padrão. Qual é a finalidade disso? Qual a finalidade que tem isso? Qual é o propósito de eu olhar? Qual é a intenção de eu fazer isso? Para que experimenteis, olha o que Paulo vai dizer, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, quando eu olho para o molde, tem uma consequência. Aí eu te pergunto, qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? O que Ele espera de mim e de você? O que Ele requer de mim e de você? O que Ele deseja, anela, que Ele quer de mim e você? Como está lá em 1 João, capítulos 2:17, que diz lá, né, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é isso? Qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? Alguém responde nas Escrituras, é o próprio Filho de Deus. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6:40. O molde, o padrão que Deus requer de mim e de você, não é um louvor lindo, não é uma adoração perfeita, não é músicas, várias músicas, não é entregar o seu corpo. Ele quer que você olhe para Jesus Cristo e creia nele. Esse é o desejo, o anseio de Deus para você. Olhe para o meu Filho e creia nele. É isso que ele está querendo dizer. Quanto mais cremos em Cristo, quanto mais queremos ser parecidos com Ele, automaticamente, invariavelmente, vamos experimentando, estamos mais enredados, conhecendo, desfrutando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Olhe para Cristo, consequentemente você vai mudar a sua mente, a sua perspectiva, o seu pensamento, o seu modo de agir, a alteração, vai haver uma alteração na tua vida, quando você olhe para Cristo, porque isso é o desejo, a vontade de Deus para você. Você acha que a vontade de Deus, Deus, eu queria tanto um casamento, Deus, eu queria tanto uma esposa, Senhor, eu queria um carro. Não é isso que Deus quer. Sabe o que Deus quer realmente para você? Que você olhe para Jesus, olhe para o meu Filho, olhe para Ele. O primeiro relacionamento, então, é o nosso relacionamento com Deus. Olhe para Jesus Cristo. O segundo relacionamento é o relacionamento com nós mesmos, tá? E está aí no versos 3-8. Versos 3-8. O cristão deve ter uma honesta e correta avaliação de si mesmo, tá? Então, o cristão tem que ficar somente olhando a vida dos outros, comparando, falando da vida dos outros. Não, ele tem que olhar para si mesmo, tá? E Paulo vai distinguir isso aí nos versos posteriores aí, versos 3 em diante. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, 2 pontos aqui nós vamos observar. Primeiro, o perigo de você pensar de si mesmo além do que convém. Acontece muito isso dentro da igreja, tá? O que é isso? Você encher muito a sua bola, você encher muito o balão do seu coração, ficando igual um pavão, ufano, inflado, snob, o chamado complexo de superioridade.
E invariavelmente nós conhecemos várias pessoas assim, que você fala com ela 10 vezes, ela é a melhor, você fala, ela mesmo se elogia, ela mesmo se louva, ela mesmo se lisonjeia, ela conhece tudo, ela sabe tudo, ela conhece todas as coisas, então, a Paulo vai dizer, né, sempre uma história, ela é a herói, ela é a melhor, ela é a mais sábia, ela é a mais esperta, ela é a mais inteligente, ela é a mais rica, e Paulo está dizendo o que aí? Para baixar um pouquinho o que aí? A bola, diminui, contém-se, não pense de você mesmo além do que convém. Isso não é bonito, isso não é justo, isso não é louvável, isso não fica bem, não se elogie, como está lá em Provérbios 27:2, pelo contrário, sejam os outros lábios que elogiem você. Se o complexo de superioridade, a arrogância é um erro, que Paulo vai dizer aí, pensa com moderação, o complexo de inferioridade também é um erro. Gente que se rejeita, gente que se arrasta, gente que tem autoestima lá embaixo, que a vida dela não está boa, que o corpo dela não está bom. E o Paulo vai dizer aí no verso 3, pense com moderação, com controle, com prudência. Você não pode ser soberbo, mas também não pode diminuir, menosprezar o que Deus fez, conferiu também a você virtudes, defeitos, pontos fracos, pontos fortes. Você é você, com suas limitações, com as suas imperfeições. Não negue, não menospreze, ou não diminua isso, mas também não se elogie, não se enalteça. Paulo vai dizer aí uma primeira exortação, haja com moderação, sede sóbrio, cuide bem da sua autoimagem, tá? Mas, aliás, se nós observarmos realmente o que Cristo fez por nós, nós somos uma pessoa maravilhosa diante de Deus. Você vai falar assim, por que, Derek, você vai falar isso? Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Não é verdade? Seu nome está escrito aonde? No livro da vida. Você tem o selo do quê? De Deus sobre a sua vida. Você é propriedade o quê? Exclusiva de Deus. Então a autoimagem melhora, sim, isso melhora, isso anima a gente muito. Só cuidado para que isso não leve você à soberba, à arrogância, tá? Pense com moderação. O segundo ponto que Paulo vai dizer aí nesses versos, o cristão tem que ter compreensão correta dos seus dons espirituais. Agora ele vai entrar na parte dos dons. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, somente até aí, Paulo está mostrando que a variedade, a pluralidade, a diversidade desse corpo que tem muitos, vários, inúmeros membros, mas ao mesmo tempo ele ressalta a singularidade do quê? Da unidade, do vínculo que esse corpo tem. Um só corpo. Eu e você somos um como irmãos. A unidade cristã não é construída por você somente, por mim, separado. Ela existe antes de conhecermos, antes de estarmos aqui, a Bíblia nos mostra, preserva, conserva, manter o quê? Criar o quê? Vínculo uns com os outros. E quem cria todas essas coisas é quem? Deus. No momento em que recebemos, conhecemos a Cristo como nosso Salvador pessoal, no momento que fazemos parte da igreja, o Espírito Santo batiza nós no corpo de Cristo, a igreja. É Ele quem gera essa unidade, essa união, essa coesão entre eu e você, para estarmos aqui adorando a Deus. Somos uma só pessoa, um só corpo, acredite você ou não, nós somos um. Não trata de unidade denominacional, só a igreja unidade da fé que vai ser salva, só a igreja unidade da fé, a igreja vivendo a palavra que vai ser salva, só a igreja presbiteriana que vai ser salva, só a igreja batista que vai ser salva, só a igreja, enfim, não, nós somos um com todos aqueles que creem fielmente em Jesus Cristo como seu Salvador. Como a palavra vai dizer, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e com o coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E quem revela a pessoa de Jesus Cristo é o próprio Deus. Agora cada um de nós é um membro diferente desse corpo. Deus estabeleceu uns para serem ouvidos, outros vão ser olhos, outros serão boca, outros serão pés, outros serão mãos. Quem colocou você no corpo, quem escolhe quem vai ser olho, quem vai ser corpo, quem vai ser nariz, quem vai ser boca, não é você, é Deus.
Então não queira ocupar um lugar do outro. É Deus quem estabeleceu, distribuiu os dons. Nós somos diferentes uns dos outros. Não existe cristão autossuficiente, absoluto, basta a si mesmo. Não. Ele precisa, que diz que não precisa de igreja, que fica em casa, jogado, assiste as pregações, o que convém, sentado no sofá, dizendo que não precisa estar junto com os irmãos. Não, você precisa estar com irmãos, com pessoas. Unidade. Vou dar um exemplo disso. Meu braço, ele é bom, apesar que a clavícula está quebrada. Mas se eu arrancar esse braço e jogar no chão, o que acontece com ele? Morre, não é verdade? Inevitavelmente, não tem mais sangue passando pelas veias, vai secar, vai morrer, vai ficar o osso somente aqui, certo? Certo, isso é correto. Se uma videira, pensa numa videira agora, e a videira tem vários galhos, produz várias uvas. Se cortar um galho, arrancar fora e jogar no chão, o que vai acontecer com aquele galho? Ele não vai secar. Exatamente. O que acontece se você tem um rebanho, várias ovelhas, e o cuidado que esse pastor tem com essas ovelhas? Se uma foge do rebanho, ela se torna o quê? Presa o quê? Fácil. Ela não tem como se proteger, inevitavelmente. Por que ela não vai ter como se proteger? Porque essa proteção de ovelha, olha só que interessante, trazendo para a igreja. Se ela está separada, a própria igreja vai até esquecer de interceder por ela. Inevitavelmente, ela vai passar por lutas, vai ser tentada, vai sofrer por estar desprotegida, longe da igreja. Então, olha só, outro exemplo, né? Você tira a brasa do braseiro, o que acontece com o braseiro? Ele se apaga. Então, o cristão fiel é membro, parte, componente do corpo, e é preciso que ele funcione no corpo, e não isoladamente, particular, de forma exclusa, mas com maturidade, com unidade, membros uns dos outros. O que você está relatando, que Paulo está querendo nos mostrar aí, para nós, é que necessitamos uns do outro. Eu preciso do Robson, eu preciso do Milton, eu preciso da Abadia, eu preciso de você precisa de mim. Os dons que eu tenho, vocês não têm. Os dons que vocês têm, eu não tenho. Eu não supro você em todas as coisas. E também algumas coisas vocês podem me suprir. E eu também posso suprir vocês em algumas coisas. Essa é a ideia, o conceito que Paulo está querendo trazer de corpo. Ele fala aí a utilidade dos dons, a variedade dos dons, verso 6. E ele começa aí, primeiro ponto, que ele vai dizer aí, que primeiro ele falou da realidade, que nós precisamos estar juntos, unidos, para um suprir o outro, auxiliar o outro, porque são variedades de dons, tá? Tem pessoa que não sabe pregar, mas tem pessoa que é mais intercessória, tem pessoa que tem um dom de socorro, tem recursos para isso, tem outras que não tem. Então por isso que é necessário nós estarmos juntos com o corpo, tá? Ele vai dizer, o primeiro dom aí, utilidade dos 11, verso 6, se profecia, isso aqui, irmãos, isso aqui é confuso hoje em dia, seja segundo a proporção da fé. E eu pergunto, o que é dom de profecia? Tem pessoas que acham que profetizar é trazer uma nova doutrina, um novo mover, eis que te digo, agora é Ellen White, né? E fez até um livro dela, vai até canonizar ela, deve ser canônica já lá na igreja adventista, até como o próprio Deus falando extra Bíblia, além das escrituras. Não é esse tipo de profecia que Paulo está ensinando aqui, tá? O dom de profecia não é trazer uma nova revelação, um novo mover, um novo conceito. Paulo vai escrever o que? Lá em Gálatas 1:8. Porém, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Se profecia, ele vai dizer, olha só que interessante, seja o quê? Segundo a proporção da fé. A fé aqui é o quê? Lembra lá a passagem lá? Que fé que é essa? É um ato contínuo, é a essência do quê? Ela tem coesão com o quê? Com as escrituras. Judas 1:3, quando ele escrevia isso para combater as heresias dos falsos mestres, o que vai dizer aí? Exorta-vos a batalhardes, a lutardes, o quê? Diligentemente, pela fé que uma vez foi entregue por todas, foi entregue aos santos. Espera aí, Judas está combatendo o falso mestre. E ele fala para batalhar na fé diligentemente com isso. Como que Judas está batalhando, ensinando eles a batalhar na fé? Com o quê? Com as escrituras. Olha só que interessante. Então,
que foi entregue aos santos uma vez por todas. Ele está dando um conceito ali para você vencer os falsos mestres, para vencer as falsas doutrinas, para perseverar na fé. Use o que? As Escrituras, o Evangelho. Então, o que um profeta, que é um profeta verdadeiro hoje, quem tem um dom de profecia hoje, é quem se levanta num púlpito, abre as Escrituras, expõe as Escrituras fielmente, justamente. Essa pessoa está exercendo o dom de profecia. Ela não fala o que ela pensa, ela não fala o que ela quer, ela não fala o que ela acha, ela não fala o que ela sonhou, ela não fala o que está na moda, ela fala as Escrituras, a palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 3, profetiza, quando ele vai dizer ali profetiza, né, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A pregação tem esse propósito, o quê? Edificar, consolar, exortar. E não é o que também está escrito lá em 2 Timóteo 3,16? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, para a correção e para a edificação na justiça. Mas, ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, 1 Coríntios 14, 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. É o mesmo propósito que a Escritura tem. Profetizar é falar, pronunciar as Escrituras, a palavra de Deus, a exposição, a apresentação da palavra de Deus. Esse é o dom de profecia. O último texto que eu vou citar para ficar claro isso, 1 Pedro 4,11. Se alguém fale, fale o quê? Segundo o quê? Os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre. Não fale o que você sente, não fale o que você acha, não fale o que você sonha, não fale o que está na moda. Pregue as Escrituras, tá bom? Se uma pessoa subir e começar a falar isso aí, seja anátema, maldito, nem ouve, nem dá atenção, mas é de Deus. Não é de Deus, não está nas Escrituras, não é de Deus. E se alguém se levanta para pregar, como o texto vai dizer em 1 Coríntios 14, seja o quê? Os outros o que devem fazer o quê? Observar, julgar. Como assim julgar? Independente de quem pregar, independente se é eu, o Milton, o Roberto, qualquer pessoa que vier aqui, expor as Escrituras, cabe a vocês, a responsabilidade nossa, de igreja, estar aberto às Escrituras e conferir se é lícito, fiel, tudo que está sendo dito, pregado e exposto aqui nesse púlpito. Certo? Então isso aí é só um adendo. Aí voltando em Romanos 12, 7, se ministério, é o segundo dom que Paulo vai dizer aí, dediquemo-nos ao ministério. E a palavra ministério aí é o quê? Diaconia. Ministério é diaconia. O que é isso, Derek? Dom de serviço. Irmãos, e aqui eu vou explicar rapidinho. Tem pessoas que vocês não são, as pessoas não têm todos os dons. Não é todo mundo que fala em línguas, não. Não é todo mundo que interpreta as línguas, enfim. Não é todo mundo que tem o dom de ministério, não é todo mundo que tem o dom de socorro. Tem pessoas que acham que tem que ter, se não tiver não é de Deus. Não. O dom Deus dá segundo a proporção, segundo a vontade de cada um. Isso está lá em 1 Coríntios, tá? Capítulo 12. Eu não vou precisar explanar, eu vou explanar sobre isso, tá? Mas não são todas as pessoas que têm, por exemplo, aqui vou citar esse dom aqui, o dom de serviço, dom de diaconia. O que é isso? Tem pessoas que Deus deu esse dom, conferiu esse dom espiritual a essa pessoa, que quando chega no ambiente não espera ninguém pedir, ninguém mandar, mas já vai fazendo o quê? Tomando iniciativa para servir, para prestar assistência, para ajudar, para auxiliar. Tem pessoas que têm esse dom. Então, se você tem esse dom, se você tem esse espírito de fazer isso, de auxiliar, querer ajudar, lavar uma louça, lavar a igreja, ajudar de alguma forma, se você tem isso, o texto vai dizer, se você tem esse espírito, dedique-se a ele, como Jesus foi servo lá. Você lembra como Paulo também vai escrever em Romanos 13, verso 4, que as autoridades são o quê? Ministros, e a palavra ministros, ele é o quê? Diácono. As autoridades, e elas deviam aprender isso, tá? Infelizmente elas não sabem, os políticos nós deveriam aprender isso, que eles estão servindo. Exatamente. Eles estão servindo o povo. Eles não deveriam se servir do povo, mas servir o povo. E eles fazem totalmente o contrário. Eles deviam aprender com as Escrituras, mas infelizmente tem um coração duro para isso. Então as autoridades são ministros de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. A Bíblia vai dizer isso, tá? E se você tem esse dom, dedique-se ao dom de ministério, faça isso com diligência, tá? Ou o que ensina, olha só,
esmere-se no fazê-lo. Tem o dom de ensino, instrução. É aquela pessoa que tem não somente o dom, a obrigação. Não somente o dom, mas também uma obrigação. Se esmera, se dedica, se empenha, se esforça. Tem que ser estudioso quem tem dom de ensino, tá? Como o texto vai dizer, quem ensina, esmere-se, lute, batalhe, dedique-se, empenhe, se esforce, se esmere para isso. Ninguém, em hipótese nenhuma, tem o dom de ensino sendo preguiçoso, lerdo, letárgico. Não. Que não gosta de ler, que tem fadiga, que tem cansaço na hora de estudar, enfim, quem tem um dom de ensino, ele já tem por natureza, por tino, gostar de aprender. Ele se empenha, se dedica nisso. Por quê? Porque se você não aprende, você não ensina. Se você cessa de aprender, você cessa do quê? De ensinar. Então, se você tem o dom de ensino, esmere, se dedique nisso, compre livros, dicionários, Bíblia, estude, aprenda, investigue, cave fundo e traga esse acervo, esse conhecimento para o povo de Deus. Dom de ensino. Verso 8. O que exorta, faça-o com dedicação. E às vezes pensamos que exortar é o quê? Ficar dando bronca na pessoa, chamando a atenção dela, dando sermão, né, na frente dos outros. A ideia que as pessoas têm normalmente é essa. E a ideia, a palavra de exortação é parakaleo. É estar do quê? Do lado. É encorajar, é levantar, consolar quando a pessoa está fraca, quando ela se sente ali inútil e você está ali para fortalecer. Quando ela está triste, você anima. Quando a pessoa está com medo, você impulsiona ela. E se preciso, sim, chame a atenção. Mas não é somente chamar a atenção, é estar do lado, ajudar, auxiliar, fortalecer, levantar. Se você tem esse dom, esse espírito da parte de Deus, dedique-se nisso, cuide de pessoas, encoraje pessoas, anime pessoas. Isso é fundamental, necessário na igreja. Pessoas precisam ser levantadas. O mundo já coloca essas pessoas para baixo, já diminui. O mundo já é pessimista, tem muitas pessoas para nos desanimar. Então anime, estimule essas pessoas, dá uma vitamina B12 nelas, seja essa pessoa sim, que auxilie, que ajude essas pessoas, tá? Então é o dom aí, o dom que exorta. Se você precisa exortar alguma pessoa, faça isso. É Deus que dota a igreja, que dota pessoas, que dá aptidão espiritual. Se você tem esse dom de exortação, dedique-se, não é ficar falando somente o que a pessoa tem que fazer, não, tá? Tem que estar junto com ela, tá? Auxiliando ela. Verso 8, que contribui com liberalidade. Aqui não fala de dízimos, não fala de ofertas, sim na igreja que tem uma pessoa ou algumas pessoas que têm o dom de contribuição, dom de auxílio. Pessoas também, essas pessoas, é normal, natural, elas serem muito abençoadas financeiramente por Deus, com recursos materiais, né? Essas pessoas, normalmente, se elas têm o Espírito Santo, elas não têm apego, amor ao dinheiro, ao recurso, mas tem o coração na obra de Deus. Ela faz isso com generosidade, liberalidade, de mãos abertas, que ama a Deus, que ama a obra de Deus e que não ama o dinheiro, o recurso. Tá? Então quem tem esse dom aí, como o texto vai dizer, o que contribui, faça isso com liberalidade, tá? Sexto, o que preside, promisteo, faça com diligência. Tá vendo como é que é um dom? Não são todas as pessoas, tem até pregador, tem pregadores que não têm o dom de presidência. Olha só que interessante. O que preside com diligência, o que é dom de presidência? É o dom de liderança, é o dom de autoridade, é o dom de dirigência. E algumas pessoas dotadas, elas são dotadas por Deus, favorecidas por Deus com esse dom de liderança, encargo, que são dados a essa pessoa, ela consegue fazer com êxito. Tem pessoas que têm cargos, mas não são líderes. Tem outros que têm cargos de liderança, mas não sabem exercer a liderança. Então liderança é basicamente influência. O líder o que absorve, chama a atenção das pessoas. Elas conseguem, observam ele e querem praticar, querem ver a conduta dele. Então o líder nunca é neutro. Ou ele é uma bênção ou ele é uma maldição. Porque ele influencia para o bem ou para o mal. Quem tem esse dom, o texto vai dizer, faça com diligência, com zelo e com cuidado, porque você está sendo observado. Tá? Sétimo, quem exerce misericórdia, faça com alegria. O que é dom de misericórdia? A palavra misericórdia é eleo,
tá? Do grego. Vou falar um pouquinho mais rápido, só para nós entrar no ponto fundamental mais para frente, tá? O dom de misericórdia é jogar o coração na miséria do outro, é estar sensível à necessidade, à carência do seu próximo, que está ligada, distingue a deficiência, a necessidade, a tristeza do seu vizinho, que auxilia, acude, socorre, e faz isso com alegria, com prazer. Isso é natural, ela faz isso naturalmente. Então, quem exerce o dom de misericórdia, faça jubilando, faça com alegria, faça com prazer. Bom, então visto aí, primeiro, a relação nossa com Deus, nós vemos a nossa relação com nós mesmos, tá? Isso reflete essa relação com nós mesmos, confere a nós dons da parte de Deus, que deve ser exercido na igreja, tá? Então nós entendemos quem nós somos, quem nós devemos ser, colocando os nossos dons a serviço de Deus, e não somente a serviço de Deus, do nosso próximo. Agora vem a terceira relação aí, tá? O relacionamento com os nossos irmãos, tá? Verso 9 a 16. E ele vai iniciar aí, primeiro ponto. O amor seja sem hipocrisia, seja sincero. A palavra hipocrisia no grego significa o quê? Ator. Um ator, o que é um ator? Aquele que exerce um papel oposto, diferente da sua realidade. Se veste como outra pessoa, assimila a voz de outra pessoa, se coloca no lugar de outra pessoa, que age e faz tudo como a outra pessoa faz, mas ela mesma não é assim. O que Paulo está querendo dizer aqui? O amor não pode ser fingido. O amor não pode ser simulado, o amor não pode ser falso. Quando chega para um irmão e diz assim: ah, meu irmão, como eu te amo. Oh, meu irmão, irmão, você é uma bênção, eu te amo tanto. Mas por trás nas costas, irmão, não vale nada. Esse irmão sem vergonha. Esse irmão aí, você não conhece ele não. Mas é a realidade. Irmão, é o seguinte: se você não ama uma pessoa, não fala para ela que ama. Por quê? Você pode esconder da pessoa, a pessoa não vê, mas Deus vê. Se você não ama a pessoa, não fala para ela, não fala. Ah, mas é bonito eu falar que ama a pessoa, mas você ama mesmo a pessoa? Se ama realmente essa pessoa, então não fale. Porque as pessoas não veem, mas Deus vê. Por dentro é assim, a pessoa não vale nada. Mas quando a boca fala algo que o meu coração não está sentindo, eu estou sendo o quê? Hipócrita. Então eu não fale para ninguém que você ama se você realmente não ama, porque a pessoa não sabe, mas Deus vê, Ele vê. Como 1 João 3,18 vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, da boca para fora, mas em ação e em verdade. O que é isso, verdade? Seja genuíno, sem inveja, sem fingimento. Ame de verdade essa pessoa, ao ponto de, se ela precisar, necessitar de você, você está de portas abertas, qualquer horário, qualquer momento. Segundo, detestai o mal, apegai-vos ao bem. O cristão odeia e ama ao mesmo tempo. Você viu a dicotomia aí? Com a mesma intensidade, ele ama, e com a mesma intensidade um cristão odeia. O que ele odeia? O cristão odeia o mal, tudo que desagrada, tudo que ofende a Deus, e ama o bem, tudo que é justo, reto, fiel, bondoso. Mas para odiarmos algo, o mal, e amarmos o bem, precisamos ter o quê? Discernimento. Exato, bom senso, tino. Porque se nós não tivermos discernimento, podemos acabar o quê? Amando o quê? O mal e odiando o quê? O bem. Não é o que as pessoas fazem hoje? Ama a injustiça, olha lá, ama o presidente nosso da República e odeia o que é justo, o que é reto. Irmão, esse dia eu estava vendo a notícia, mas assim, no final eu conto sobre isso. As pessoas ficaram loucas. Infelizmente o mundo está assim. Se você entrar na engrenagem, você acaba odiando o que é correto, odiando o que é certo e amando odiando o que é correto e amando o que é errado. Então o texto vai dizer aí: tenha discernimento para você amar o que é correto, amar o bem e odiar o mal. Então para isso nós precisamos de uma maturidade, uma vida espiritual, um discernimento criterioso para isso. Odeiem o mal e se apeguem ao bem. Verso 3, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então tem duas palavras que devemos dar atenção aí: cordialmente e fraternal. Cordialmente vem do amor philostos.
Amor mútuo de família, pais, filhos, parentes, a afeição, o carinho, a reciprocidade. Amor fraternal é o quê? Filadélfia, amor de irmão. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? O mesmo amor que você tem por o seu filho, com a sua família, que é sangue, o mesmo amor que você tem para os seus netos, para as pessoas de dentro da sua casa, você tem que ter com as pessoas aqui dentro dessa igreja. O mesmo amor que você tem com as pessoas lá dentro da sua casa, você tem que ter com as pessoas aqui dentro dessa igreja. Da mesma maneira, da mesma forma, da mesma dedicação, a mesma estima que você dá para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, para os seus sobrinhos, você deve amar, prezar, bem querer o seu parceiro, o seu irmão, o seu semelhante na fé. Família de sangue é perfeita? Não. Você ama os seus filhos, você ama os seus avós, você ama os seus pais, seus amigos porque eles são perfeitos? Não, eles têm defeitos, eles têm falhas. Mas você deixa de amá-los? Não. Eles têm defeitos, eles têm falhas, eles têm fraquezas. Por quê? Você tem esse vínculo com eles, porque eles são do seu sangue, da mesma forma que mesmo eles te tratando mal, mas eles são do seu sangue, você ama eles, da mesma forma você deve ser assim com o seu semelhante, com seus irmãos aqui dentro da igreja. Tem pessoa que não olhou, não cumprimentou, não deu paz do Senhor, já vira a cara pro irmão. Dentro da igreja. E o amor, o texto vai dizer, fraternal, amai-vos cordialmente, com amor fraternal, quer dizer, ame o seu irmão como você ama o seu filho, independente do que ele fizer para você. O seu filho, às vezes, te desonra na sua casa, mas você deixa de amar ele? Não deixa. Então não deixe de amar o seu irmão na fé dentro da igreja. Tem um vínculo com esse irmão. Amai-vos cordialmente, com amor fraternal, com a mesma intensidade que você ama os seus membros da sua família. Isso é os relacionamentos com seus irmãos, tá? Não sou eu que estou dizendo, não estou inventando nada não, é Paulo que está falando aqui, tá? É assim que nós devemos ser na igreja. Preferindo-vos em honra uns aos outros, dar ao outro a honra, o reconhecimento, a consideração, abrindo mão de você ser elogiado, de você ser reconhecido, de você ser homenageado. E isso deve ser feito com muita lisura, com muita integridade, sem barganha. Só a graça faz isso. Quer dizer, a pessoa vai ser... Às vezes você vai ser prestigiado. Não, o mérito não está comigo não, o mérito está com aquele irmão ali, ele que me ajudou, ele me auxiliou, ele orou por mim. Então, dar honra, ao texto interessante, Paulo vai dizer, prefere dar honra aos outros do que a você mesmo. E é só a graça de Deus faz com que a gente tenha um coração diminuto assim. Quem foi assim foi o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Entregando a si mesmo por nós. Quinto ponto que Paulo vai dizer aí, no zelo não sejais remissos. No zelo, na dedicação a Deus, ao seu próximo, aos seus irmãos, não sejam remissos, desleixados, negligentes, omissos. Pelo contrário, sede fervorosos, entusiasmados, apaixonados de espírito, servindo ao Senhor. O que Paulo está querendo ensinando aqui para nós é que nós devemos ter prazer, paixão, alegria e ímpeto na hora de servir ao Senhor. Não podemos ser apáticos, comuns, monótonos, frios, desanimados. Não, tenha entusiasmo, deleite ao servir ao Senhor e principalmente ao servir aos seus irmãos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Tenha deleite e prazer de estar aqui na igreja com os seus irmãos. Sou desesperada por causa de orar. Para com isso, tenha prazer, desejo, anelo, alegria de estar aqui. Você está junto com seus irmãos. A palavra de Deus é clara. Melhor é estar nos teus atos do que na tenda da perversidade. Só um salvo tem esse desejo. Só um salvo quer isso. Ficar mais tempo aqui com os irmãos, jubilando, alegrando, louvando a Deus, conhecendo mais de Deus. Tem coisa mais preciosa? Quando Jesus vai falar, Marta, deixa essas coisas, melhor é estar aos meus pés. Melhor é estar na presença do Senhor. Sexto, regozijai-vos, alegrem-se, jubilem. O quê? No que eu devo alegrar? Na esperança. Mas esperança, isso não aconteceu. Me alegrar em algo que não aconteceu, se alegre. Se alegre, mas o quê? Qual que é os motivos? Qual o motivo que é para me alegrar? Você vai habitar no céu, você vai estar com Deus, você vai ter um corpo glorificado, sem pecado nenhum, não vai ter mais dor, tristeza, angústia, sofrimento, morte, matança, mentira, não. Então o texto vai dizer, alegre-se, jubilem-se na esperança. Eu não estou falando de esperança de ter um carro, uma casa melhor não, é coisa muito maior que isso. Alegrem-se por isso, sede pacientes, calmos, tranquilos, serenos, seguros, no quê?
fé que eu devo ser seguro? Na tribulação, na adversidade, no sofrimento, na aflição, no sufoco. Sede pacientes, isso vai passar, isso não é para a vida inteira, é um momento, é um período para apurar a tua fé. Na oração, na súplica, sede perseverantes, firmes. Está orando uma semana, ora 2. Está orando 1 mês, ora 6 meses. Está orando 1 ano, continue orando. Não pare de orar. Amém. Sede perseverantes na oração, nada deve te desanimar. 6º, partilhe as necessidades do santo. O que ele está querendo dizer aqui? Tem alguém na igreja que está passando uma magrela, um aperto, uma dificuldade, luz queimada, gás faltando, comida, aluguel. Coloque a mão no bolso, auxilie, acuda, ajude esse irmão em sua necessidade, em sua carência, na sua escassez. Pessoas que saem para lanches, o irmão às vezes não tem condição, e aí o irmão vai para casa, e o irmão vai comer um lanche, o irmãozinho está lá na casa, ajuda, paga um lanche para ele, não custa nada. Auxilie essa pessoa, coisa simples, estou dizendo aqui, acuda, acolhe, apegue, chama essa pessoa para perto, compartilhe as necessidades uns dos outros, fala o que você está passando, as lutas, fala o sofrimento, seja financeiro, seja espiritual, compartilhe as necessidades dos santos, fale uns com os outros, seja aberto. Isso, irmãos, infelizmente eu preciso melhorar nisso, sim, preciso falar das minhas necessidades, as coisas que eu passo, sim. Todos nós temos isso, precisamos abrir, ter o coração aberto para isso. 7, praticai a hospitalidade. Praticar, a palavra polixinia no grego, e ali o praticar a hospitalidade não é chamar o seu irmão, o seu amigo que você já conhece faz anos, ô irmão, vamos lá em casa lá. Era natural, comum vir estrangeiros para Israel, e essas pessoas tinham o costume de acolher em suas casas, tá? Então a palavra hospitalidade aí, filoxenia do grego, é amor ao estrangeiro, tá? Tem a mesma fé em Deus, mas ele é de fora, você não conhece ele, mas ele conhece a Deus, ama a Deus, então você traz ele para dentro da tua casa. Hospitalidade com o irmão, que não é... o que você ama é fácil, mas abra a sua casa para hospedar, abrigar, acomodar, se necessário alguém, tem esse hábito, pratique isso, é uma prática, tá? Você tem que fazer uma vez ou outra, começa a praticar isso, tá? 8º, abençoai, elogio os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Se alguém faz mal, amaldiçoa, persegue, odia você, invoque bênçãos a essa pessoa. Enalteça, fale da palavra de Deus para essa pessoa. Se alguém está contente com a sua destruição, se alguém está contente com o que você descontente com o que você está passando, pronuncie bênçãos, invoque a palavra de Deus, enalteça, abençoe essa pessoa, faça o bem a ela. Verso 9 ponto, alegrai-vos com os que se alegram e chorai, lamentai, pranteai com os que choram. Sofra do lado da pessoa, tenha a mesma simpatia, tenha simpatia com essa pessoa, mas também não é somente simpatia, ter simpatia com a pessoa, tenha empatia, sofre dentro com ela, como se você estivesse sentindo o que ela está passando, tenha empatia, esteja perto da outra pessoa, não seja egoísta, não seja individualista, tente entender o sofrimento, a debilidade, a tristeza do seu próximo. Tem pessoas que você está passando, pelo amor de Deus, você está passando por isso? Para! Às vezes o que você está passando, o que você passa, não é a mesma debilidade do seu próximo. Às vezes o que você passou, e você pode auxiliar essa pessoa que está passando por isso. Então não menospreze, não diminui a debilidade, a fraqueza do seu próximo. Tenha amor com o teu próximo. Auxilie ele na sua fraqueza, auxilie ele na sua debilidade. Esteja próximo, ele pode ficar julgando, criticando, diminuindo. Isso o mundo já faz, nós somos cristãos. Traga para perto, auxilie, ore, irmão, isso aí é normal. Vamos orar por isso? Vamos tirar isso. Na verdade, isso é normal, mas vamos orar por isso. Vamos pedir para que o Senhor tire isso do seu coração, da sua mente. Auxilie, esteja próximo desta pessoa. 10º, tende o mesmo sentimento, a mesma estima uns para com os outros. Como o texto vai dizer, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros, tenha o mesmo sentimento, o mesmo afeto, o mesmo amor, o mesmo apego, a mesma ligação, o mesmo carinho uns com os outros. Então, aqui sintetizando o que Paulo está querendo nos ensinar aqui, separei isso em 5 pontos. Nós precisamos ter o nosso coração
aberto, verso 9 e 10. Precisamos amar, e esse amor deve ser de verdade, verdadeiro, sem falsidade. Amor sem hipocrisia, amar cordialmente, amar com amor fraternal, amar preferindo que a vez do outro em vez da sua. Abra o seu coração e aprenda a amar. Nós precisamos amar. Segundo, nós precisamos ter o bolso aberto, verso 13. Não combina, não é compatível, não existe um cristão sovina, pão duro, mão de vaca. Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará. Quem se compadece, quem dá ao pobre e ao Senhor, empresta, e este lhe paga o seu benefício. Que provérbio está querendo dizer isso? Provérbio 19, 17. Deus não fica com dívida com ninguém. Deus abençoa quem abençoa o pobre, quem auxilia, quem ajuda, quem sustenta essa pessoa que está passando necessidade. Então, converta o seu bolso também, não é para ficar dando dinheiro para fogueira santa, não, é para abençoar as pessoas, tá? Terceiro, casa aberta, verso 13, não faça da sua casa um ídolo, não faça dos seus móveis um ídolo, não faça da arrumação, das coisinhas da sua casa um ídolo, pratique a hospitalidade, abra a sua casa para receber, acolher esses irmãos na fé. Quarto, tem o lábio, a boca aberta, não para fazer intriga, não para fazer fofoca, falar da vida das pessoas. Tem a boca aberta para abençoar os que vos perseguem, abençoando e não amaldiçoando. Quem vence, olha só que interessante, quem vence alguém que abençoa aquela pessoa que está amaldiçoando? Ninguém vence. Quanto mais a pessoa vai amaldiçoando, mais você vai abençoando ela. Quem vence essa pessoa? Não vence, ela já é vitoriosa já. Ela já é vitoriosa. É interessante isso. Você desarticula totalmente a pessoa, o raciocínio da pessoa. Mas eu estou falando dela, falando mal dela, acabando com ela, e mesmo assim ela continua me abençoando, falando de mim. Mas o que é isso? O que tem diferente nessa pessoa? Quinto, tem a alma sensível, a alma aberta, versos 15 e 16. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende os mesmos sentimentos uns para com os outros. Então Paulo nos ensina como devemos lidar, conviver com os nossos irmãos. Quarta relação é o relacionamento com os nossos inimigos, tá? Que é o último ponto. O inimigo seu não é a sua esposa, não é só seu marido dentro da sua casa, não, tá? Inimigo mesmo, um opositor, tá? Então nós vimos a nossa relação com Deus, nós vimos a nossa relação com nós mesmos, nós vimos a nossa relação com os nossos irmãos, tá? Dentro da igreja, fora, com os nossos familiares e também dentro da nossa igreja. E agora nós vamos ver a nossa relação com os nossos inimigos, versos 17 a 21. Não devemos retalhar, olha que interessante, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos, empenhem-se por fazer o bem perante todos os homens. Retalhar, o que é a palavra retalhar? É guardar o quê? Na manga, uma ocasião, uma brecha para dar o troco naquela pessoa que fez mal para você. Sabe aquela pessoa que guarda? No momento certo ela vai ouvir, no momento certo ela vai ter o que ela merece. Então lembra de José no Egito? Os seus irmãos fizeram o quê? Venderam ele. Quando ele teve a oportunidade de retalhar, de se vingar, o que ele fez? Ele fez o bem. Lembra lá de Jó com os seus amigos que o acusaram, mas o que Jó faz por eles? Ora, intercede por eles. Lembra de Jesus quando foi pregar na cruz, mas o que Jesus faz? Pai, não os impute, perdoa, eles não sabem o que faz. Jesus o quê? Ora por eles. Lembra lá de Estevão sendo apedrejado, mas ele começa a orar por seus algozes. Senhor, não lhes imputes esse pecado, não retalie, não guarde mágoa, não se vingue, não tenha rancor. Esqueça, abandone, tire isso do seu coração. Um cristão fiel e verdadeiro não guarda mágoa, não guarda rancor, não retalia, não espera o momento certo para se vingar. Isso não é a atitude de um cristão. Cuidado com isso, se você tem isso no seu dia a dia, na sua casa, dentro do seu lar. Não crie conflitos desnecessários, verso 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O que ele está querendo dizer aqui? Não seja encrenqueiro, não seja criador de problemas, não seja criador de confusão, de desavença, de conflito. Mas quando depender de você,
Tende paz com todos os homens. Isso não é sacrificar a justiça e a verdade pela paz. Não, isso aí não é lícito. Mas se o assunto é desnecessário, inútil, irrelevante, encerra o assunto, termina o assunto. Já está começando a elevar a voz, está começando a criar uma discussão, encerra o assunto. Não é necessário falar daquilo. Não é paz a todo custo, mas não seja o provocador, o criador da contenda, da desavença. É isso que Paulo está ensinando. Não se vingue das pessoas que nos fazem mal. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então o nosso papel como cristão não é dar troco, não é se vingar, não é devolver na mesma moeda o mal com o mal. Vingança não é conosco, isso pertence a Deus, a justiça pertence a Deus. Lembra lá 2 Timóteo, capítulo 4, verso 14, quando Paulo vai escrever sobre Alexandre o latoeiro lá? O que ele vai escrever? Me causou muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Quer dizer, o Senhor dará a paga a ele. Eu não, é o Senhor. O meu papel, o nosso papel é perdoar, relevar e entregar nas mãos de Deus. Mas esse homem afligiu o apóstolo Paulo. Senhor, não. Ao Senhor pertence isso. O Senhor sabe o que vai fazer com essa pessoa. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Ora, entregue isso para Deus. Não guarde mágoas, mas perdoe. Verso 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amoltorarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então não basta somente não guardar mágoas, não basta só não fazer o mal para quem faz o mal para você. Pelo contrário, abençoa ele, ora por ele, intercede por ele, ajuda ele se necessário, dê pão a ele, mas não dá só o pão puro não, passa uma manteiga, dá uma mortadela ali junto também, e dá uma água, não pega a água da torneira não, dá uma água geladinha, gostoso, sirva o seu inimigo, sirva ele, ajude ele, auxilie isso. Com isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. O que é isso? Ele vai ficar com o quê? Com uma pulga atrás da orelha, ele vai ficar encucado, apreensivo. Ele vai ver que ele vai refletir, começar a ponderar em relação a ele, começar a meditar. Mas por quê? Eu faço mal para ele, ele me abençoa. Toda vez eu fico falando mal dele para as pessoas, ele me ajuda, porque eu menosprezo ele, ele me serve. O que está acontecendo? Que poder é esse? Que motivação é essa? O que é que está por trás de tudo isso? E essa pessoa fica incomodada, o Espírito incomoda ele, faz ela repensar a vida dela, porque você está devolvendo o quê? O mal dela com o bem e não com o mal. Consequentemente, ela vai ficar encucada. Alguma coisa está errada, essa pessoa é diferente mesmo. Só falo mal, eu só menosprezo. O dia essa pessoa ela me quer bem, ela me ajuda, me auxilia. Brasas vivas sobre a cabeça dela, vai ficar encucada. Mas o que está acontecendo? Finalmente, o quinto ponto, não devemos ser derrotados pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Verso 21. O mal, o inimigo, não pode, em hipótese nenhuma, vencer você. O mal, o inimigo, não pode, em hipótese nenhuma, derrotar, vencer você. É você que derrota, é você que elimina o mal. É você que destrói o mal. Mas como? Como que eu faço isso? Com outro mal, com outra truculência, gritando, falando mais alto, xingando, com vingança? Não. Você vence, reduz a nada o mal, a pessoa, o indivíduo com o bem, com a justiça, com a retidão, com as escrituras, pondo tudo que você aprendeu em prática, vidas transformadas, relacionamentos transformados. Primeiro o seu relacionamento com Deus, depois o seu relacionamento com nós mesmos, depois o seu relacionamento com seus irmãos, depois o seu relacionamento com seus inimigos. E eu termino com uma pergunta. Essas transformações estão na sua e na minha vida? A minha vida é um reflexo disso? Se não é, nós precisamos orar a Deus por isso. Por quê? A palavra de Deus não nega que Ele nos salvou através do seu Filho Jesus Cristo. E essa obra, como nós cantamos aqui, ninguém pode tirar de nós, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas é uma responsabilidade nossa orar para que o Senhor confira isso nas nossas vidas. Independente, se você ler todo esse texto novamente, você não vai conseguir, irmãos, isso é fato.
Você não vai conseguir praticar isso na sua própria força. Não vai. Peça ao Senhor, Senhor, me auxilie para que eu faça isso para a tua glória, para que o Senhor seja glorificado. E reconheça, Senhor, eu mesmo observando tudo isso, eu não consigo praticar. Ajuda-me. Ajuda-me na minha insignificância, me fortalece, Senhor, dá-me entendimento e sabedoria para que eu faça todas essas coisas para a tua glória. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, nessa primeira síntese aí, Romanos capítulo 12, ele vai só mostrar a ponta do iceberg. Capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16, ele vai começando a destrinchar mais e mais ali nosso dever, a nossa prática com os nossos irmãos, com a vida social, enfim. Fala que a gente deve ter até paciência com pessoas que às vezes são mais fracas na fé. Tem uma passagem, se não me engano, em Romanos capítulo 14, ou capítulo 15, ele vai falar que ele vai falar que a coisa de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. As pessoas estavam questionando se podia comer carne ou não, e algumas ficavam escandalizadas com isso. Irmão, se teu irmão está vendo isso, está fazendo ele diminuir na fé, que não coma. Olha só a maturidade espiritual. Meu irmão está ficando escandalizado por isso, então eu vou parar de fazer pelo meu irmão. Você pensou nisso? Eu vou parar de fazer isso porque eu não quero escandalizar o meu irmão. Não é uma coisa que vai comprometer a justiça, é verdade, a palavra de Deus. Mas se o meu irmão fica escandalizado com isso, eu vou fazer por amor a ele. Olha só a maturidade espiritual que Paulo vai destrinchar em Romanos aí mais para frente, tá? É um livro muito precioso, tá bem? Então vamos orar.